dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo, bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos a mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Bom, vamos lá, a história de hoje. Dani, meu nome é Alice, tenho 29 anos, sou casada há 8, tenho uma filha de 3 anos. Todos os nomes já foram trocados. Bom, então vamos lá. Nasci num lar simples e humilde, sou filha única. Minha mãe teve uma gravidez complicada. Ela tinha pressão alta, o que ocasionou uma pré-eclâmpsia aos 7 meses de gravidez. Então foi preciso fazer uma cesárea de emergência para tentar me salvar. Minha mãe ficou em coma por 3 dias, mas por um milagre de Deus, nós duas sobrevivemos. E nenhuma sequela grave. Mas ela não poderia engravidar novamente. Minha mãe teve uma depressão pós-parto séria, mas ao invés de me rejeitar, acabou me super protegendo. Ela não deixava ninguém chegar perto de mim. E foi assim durante toda a minha infância e adolescência. Morei a minha infância quase toda na fazenda, minha família é evangélica, e nos finais de semana sempre íamos para a cidade participar dos cultos. Meus pais eram muito rígidos comigo. O tempo passou e fomos morar na cidade, uma cidade pequena do interior. Meu pai sempre foi muito trabalhador e junto com a minha mãe conquistaram algumas coisas. Na adolescência eu era muito tímida e tinha medo de tudo. Eu não saía de casa e nem tinha amigas. Eu só saía para a escola e a igreja. Minha mãe trabalhava e eu quem tomava conta de tudo na casa. Lavava, cozinhava, faxinava. Eu era muito perfeccionista. Eu tinha mania de limpeza. O tempo foi passando e todas as adolescentes da minha sala já tinham beijado, menos eu. Nessa época eu nutri um amor platônico pelo filho da vizinha. Ele era 8 anos mais velho que eu. Já com 14 anos, uma menina da igreja me contou que o filho da amiga da minha mãe gostava de mim. Vou chamá-lo de Lucas. Meu pai ficou sabendo e sempre dizia que eu só namoraria quando eu fizesse 15 anos. Lucas era 2 anos mais velho que eu. Quando fiz meus 15 anos, começamos a namorar. Um namoro certinho, em casa. Meu pai não deixava a gente sair de jeito nenhum. Com o passar do tempo, Lucas começou a me pressionar para termos relações sexuais, mas eu não queria, eu tinha medo do meu pai descobrir. Bom, a minha mãe me criou para casar virgem e ser uma ótima dona de casa, e eu nem gostava tanto assim dele, então eu resolvi terminar. Depois de um tempo eu saí da igreja, mesmo contra a vontade dos meus pais. Eu estava no ensino médio, nessa fase comecei a me soltar, a fazer amizades. Eu beijava alguns garotos, mas não transava com eles, eu era virgem. Na minha sala tinha um rapaz que também se chamava Lucas, o mesmo nome do meu primeiro namorado. Nos tornamos amigos, ele e a família foram morar perto da minha casa. As nossas famílias se tornaram amigas. Então a gente ia para a escola junto, fazia trabalho juntos e não se desgrudava. Ele era meu confidente, eu confiava muito nele. Ele sabia dos meus paqueras e eu sabia das garotas que ele ficava. Com o tempo, o sentimento de Lucas começou a mudar. Certo dia, voltando da casa, ele me beijou. E a partir daí começamos uma amizade colorida. Já estávamos no 3º ano do ensino médio. Lucas e eu continuamos com a nossa amizade. Ficávamos algumas vezes, mas era só beijinhos. Minha mãe desconfiava daquela nossa amizade, mas meu pai adorava ele, confiava nele e não se opunha. Lucas era muito responsável, trabalhava e estudava à noite. Me sentia muito bem com ele, eu confiava nele e decidi que eu iria perder minha virgindade com ele. Ele ficou surpreso quando eu contei que eu ainda era virgem aos 18 anos. Era um sábado à noite e meus pais saíram de casa e iriam demorar a voltar. Chamei ele para minha casa e transamos. Ele foi muito cuidadoso comigo naquela noite, muito carinhoso. Fomos devagar, sem pressa, enfim, foi maravilhoso. Depois desse dia, transamos várias outras vezes. Ele queria namorar sério, mas eu não. Mas mesmo assim, continuamos nossa amizade colorida. Os meses se passaram, já estávamos no final de 2009. Nos formamos no 3º ano do ensino médio. Lucas tinha parentes na capital, então decidiu que no início do próximo ano, ele iria morar lá, pois nossa cidade era pequena e não tinha muitas chances de trabalho. Eu também fui embora para uma outra cidade maior, consegui meu primeiro emprego de carteira assinada, morei com 3 amigas, tudo para mim era novidade. Comecei a sair para vários lugares,
Nessa fase saí com alguns rapazes, mas não queria namorar sério com ninguém. Eu me sentia livre. Eu bebia moderadamente, apenas para curtir, coisa bem levinha. A casa onde morava com minhas amigas foi vendida, então teríamos que procurar outra casa. Então minha tia, que também morava nessa mesma cidade, me convidou para morar na casa dela. Era só ela e o marido. Os filhos da minha tia eram todos casados, mas moravam perto. Eu trabalhava muito, mas eu gostava muito de ajudar minha tia nos afazeres, cozinhando. Ela e o marido viviam na igreja. Uma vez numa festa conheci Henrique, amigo do meu primo. 11 anos mais velho que eu, papo bom, divertido. Mas não ficamos naquele dia. Acabei beijando um outro amigo do meu primo, mas não rolou mais nada. Henrique adorava beber e sair com os amigos. Ele também fumava cigarro, mas isso não me incomodava. Marcamos um encontro, ficamos por horas conversando, eu estava encantada por ele. Mas eu não queria transar com ele, não naquela hora. Marcamos de sair novamente, dessa vez transamos muito. Ele era incrível, pensa no sexo gostoso. Foi uma noite quente. A partir daí sempre saíamos e a noite sempre terminava na cama. Ele realizava minhas fantasias e eu pirava com isso. Nunca me esqueci da noite que transamos em um lugar público. Ele me levava à loucura. Ele era bem experiente no sexo. Continuamos saindo e estávamos cada vez mais apaixonados. Ele parou de beber e estava tentando largar o cigarro. Ele me apresentou a família dele. De cara virei amiga da mãe e da irmã dele. Minha tia já conhecia a família dele, então decidi contar para minha tia que estávamos juntos. Ela foi contra e falou várias coisas para mim. Disse que eu tinha que namorar um rapaz da minha idade, que não tivesse vícios e que eu deveria voltar para a igreja e ter uma vida certinha. Daquele dia em diante, ela começou a implicar comigo. Quando eu saía com o Henrique, ela falava um monte no meu ouvido. Ela ligou para o meu pai, dizia que eu estava saindo com um vagabundo, que eu ia para um mau caminho. Apesar de eu estar apaixonada, eu não tinha coragem de apresentar Henrique para os meus pais, pois minha tia falava tão mal dele e que meus pais já não gostavam dele, né? Bom, ficamos juntos por 5 meses. A empresa onde eu trabalhava faliu e eu perdi meu emprego. Por algum tempo procurei emprego, mas estava muito difícil. Nesse período, meus pais foram morar numa outra cidade, bem longe de onde eu estava com a minha tia. E nesse tempo, meu avô materno veio a falecer. Minha mãe ficou mal, deprimida, então meu pai me chamou para morar novamente com eles. Quando contei para Henrique que eu ia embora, ele ficou arrasado, chorou, ficou triste. Me disse que nunca tinha se apaixonado por alguém assim, que eu era a mulher da vida dele e que ele não queria ficar longe de mim. Eu também chorei muito naquele dia, eu realmente estava apaixonada por ele. Conversamos muito, expliquei que eu iria cuidar da minha mãe, pois ela precisava de mim. Antes de ir embora, entreguei vários currículos em algumas empresas. Curtimos nosso último dia juntos, mas enfim chegou o dia de partir. Ele me levou até a rodoviária e nos despedimos. Cheguei na cidade onde eu iria morar com meus pais e não gostei muito da cidade. Era um lugar parado, eu não conhecia ninguém. Minha mãe estava deprimida e eu fazia de tudo para vê-la feliz. Passei a tomar conta da casa, fazia comida, lavava roupa, faxinava. Minha mãe não queria fazer nada. Eu ficava triste ver minha mãe daquele jeito. Eu e Henrique nos falávamos todos os dias, não tínhamos Facebook nem WhatsApp, mas tínhamos Orkut na época. Ele sempre dizia que queria conhecer meus pais, mas eu tinha muito medo de apresentar. Os dias foram passando até que eu consegui um emprego na cidade de Henrique. Um amigo da família dele me chamou para trabalhar na empresa dele, então decidi que eu iria voltar. Eu já tinha combinado com aquelas minhas amigas que eu voltaria a morar com elas, pois eu não queria voltar e morar com a minha tia de jeito nenhum. Ok, estava tudo certo para minha volta, as malas prontas, e Henrique iria me buscar na rodoviária no dia seguinte. Minha mãe não queria que eu fosse, ficou muito triste. Não sei como, mas a minha tia ficou sabendo da minha volta e ligou para minha mãe, fazendo um escândalo. Disse que eu estava abandonando minha mãe doente por causa de macho, que quando eu morava com ela eu vivia igual uma puta dando para vagabundo. Disse também que Henrique era um pilantra e que não valia nada. Naquele dia minha mãe passou muito mal, a pressão dela foi nas alturas, me pediu para que eu não fosse embora e eu me senti culpada e decidi não ir. Henrique ficou triste, decepcionado, ficou sem falar comigo um tempo. Bom, um dia eu estava mexendo no Orkut quando chegou uma solicitação de amizade. Era Lucas,
Aquele meu amigo da amizade colorida lá do início da história. Aceitei. Desde que ele foi embora para a capital, eu não tinha mais o visto. Nos adicionamos no MSN e ficamos conversando. Ele me contou que tinha voltado para a cidade dos pais e um final de semana fomos visitar os parentes da minha mãe naquela cidade e acabei me encontrando com o Lucas novamente. Isso se repetiu por algumas vezes. Sempre que eu podia, eu ia na cidade, sempre a gente ficava junto. Se passaram alguns meses e a gente nesse rolo. Um dia, conversando com o Lucas pela MSN, né? Lucas me pediu em namoro. Lucas falou com meus pais que aceitaram o nosso relacionamento. Como já conhecia meu pai gostava muito dele. Achava que ele era um homem ideal para eu casar. Ele não bebia, não tinha vícios, se encaixava nas regras que meu pai queria. Nos víamos apenas nos fins de semana, pois era um pouco longe de nossa cidade. Nesse tempo, Henrique acabou voltando a falar comigo, mas eu não contei que eu estava namorando. Lucas e eu estávamos completando um mês de namoro, quando, por meu desespero, minha menstruação atrasou, meus seios estavam doloridos e fiz um teste. Eu estava grávida. Entrei em pânico. No desespero, liguei para Henrique, isso mesmo, para Henrique, e contei que estava grávida de outro cara. Eu só sabia chorar. Ele também não queria acreditar. Ele me disse que eu tinha acabado com a minha vida, que não era possível que eu tinha feito isso. Contei para Lucas da gravidez, eu estava desesperada. Ele disse que o sonho dele era ser pai, para eu não me preocupar que iríamos nos casar. Mas não contamos nada para os meus pais. Um dia minha mãe ouviu uma conversa nossa no telefone e acabou descobrindo. Minha mãe me deu um tapa, me xingou e disse que meu pai ia me matar por eu estar grávida. Implorei para ela não contar nada para o meu pai. Disse que eu e Lucas iríamos nos casar. Minha mãe pegou o telefone, ligou para Lucas, xingou ele de tudo quanto é nome e fez ele prometer que ele se casaria comigo. Lucas então prometeu que da outra semana iria até a minha cidade pedir a minha mão ao meu pai. Minha mãe não contou nada ao meu pai. Alguns dias depois, pela manhã, acordei com dores na barriga e nas costas, uma cólica forte. Eu estava sangrando. Não falei nada para minha mãe. As dores aumentaram. Acabei indo para o hospital e descobri que eu tinha perdido o bebê. Esse dia meu pai não estava em casa e minha mãe não contou nada a ele. Meu pai acabou que nunca soube da minha gravidez nem do meu aborto. Apenas eu, Lucas e minha mãe sabíamos do ocorrido. Eu estava confusa, assustada. Depois de alguns dias terminei com o Lucas, mas ele não saía do meu pé. Ele disse que mesmo que eu tinha perdido o bebê, ele queria se casar comigo. Eu estava confusa e acabei aceitando. Contei para Henrique que eu tinha perdido o bebê, mas que eu iria me casar com o Lucas. Disse que eu não podia mais conversar com ele e que deveríamos esquecer tudo que houve entre nós. Depois de 5 meses, Lucas e eu nos casamos, no civil e na igreja. Eu fiquei linda de noiva, parecia uma princesa. Fomos morar na cidade dele. Consegui um trabalho, pois eu não queria depender de dinheiro de marido. Lucas era um bom marido, me ajudava com tarefas domésticas, era carinhoso, me leva para passear. Às vezes eu lembrava de Henrique, mas guardava nessas lembranças o meu carinho, mas tentava focar no meu casamento. 8 anos de casado se passaram e muita coisa aconteceu. Logo no primeiro ano de casado, Lucas teve um problema de saúde, foi fazer 2 cirurgias e eu estava ali com ele. Eu ajudava a tomar banho, dava comida na boca, parecia uma mãe cuidando de um bebê, mas ele se recuperou rápido. Fiz concurso público, passei, fui chamada para assumir o cargo, saí do meu outro emprego, comecei a trabalhar, adoro meu trabalho. Então decidimos engravidar, pois o sonho de Lucas era ser pai. Os meses se passaram e eu não engravidava, procuramos uma médica, eu e meu marido fizemos um monte de exames e descobri que naturalmente eu não engravidaria de novo. Eu tinha que fazer uma fertilização, mas era muito caro, então começamos a juntar dinheiro. Mas aí Lucas perdeu o emprego, se sentiu mal, ficou nervoso, estressado e a gente às vezes discutia por causa do comportamento dele. Ele não tinha muita paciência. Depois de um tempo, Lucas conseguiu um emprego, mas em outra cidade. Ele trabalhava durante a semana e voltava para casa nos finais de semana. Quando estava em casa, ele agia estranhamente. Ele não desgrudava do celular. Um dia peguei algumas mensagens dele com uma mulher, perguntando onde ele estava e por que não tinha ido vê-la. Brigamos e ele disse que foi um mal entendido.
De repente comecei a sentir umas coisas estranhas, minha menstruação atrasada. Mesmo pensando que era ilusão, fiz um teste e eu estava grávida. Eu não podia acreditar, pois o médico disse que eu não engravidaria naturalmente. Lucas radiante. A empresa de Lucas, que ele trabalhava antes, o chamou de volta e assim ele voltou a ficar em casa novamente. Minha barriga crescia, era só felicidade. Nasceu nossa filha, uma princesa linda. Eu tive parto cesárea, minha mãe cuidou de mim no início e Lucas me ajudava muito. Ele cuidava do bebê com muito carinho. Um pai maravilhoso. Parecia que tínhamos encontrado a nossa felicidade. Depois de alguns meses de licença, voltei a trabalhar. Foi difícil, pois eu não queria me separar da minha bebê. Eu ficava doida para acabar o trabalho e voltar para casa. O tempo foi passando e comecei a perceber que Lucas estava frio e às vezes reclamava do meu corpo, mas eu relevava. Até que um dia, gente, a filhinha dela é asmática, então a filhinha dela teve uma crise e precisou ficar no hospital. Aí ela ligou pro Lucas, que demorou um pouco para chegar até o hospital. Ela falou, eu nem desconfiei de nada, pois eu estava tão cansada, eu só queria chegar em casa. Chegamos em casa, coloquei minha filha para dormir e fui preparar algo para comer. Lucas foi tomar banho e deixou o celular em cima do sofá. Reparei que toda hora chegava mensagem no celular dele. Como estava destrancado, fui lá ver o que era. Dani, quando eu abri, não acreditei. Tinha uma conversa dele com uma mulher agradecendo ele por terem passado a tarde juntos. Dizia também que tinha sido tudo incrível. Enquanto eu estava lá lendo, ela manda uma foto deles dois nus e outra foto dele fazendo sexo oral nela. Meu mundo caiu. Eu não podia acreditar. Enquanto eu estava no hospital com a nossa filha doente, ele estava lá transando e me traindo com outra mulher. Eu fiquei furiosa, meti a mão na cara dele com toda a força. Brigamos feio, mandei ele sair de casa e a minha vontade era de matar ele. Ele pegou uma mochila e foi para casa da mãe dele. Ele não parava de me ligar, a mãe dele também ligava o tempo todo, dizia que o filho dele estava arrependido, né, o filho dela, que tinha feito algo errado, que estava super arrependido. Que eu era a mulher da vida dele, que ele não ia aguentar viver sem mim e sem nossa filha. E eu acabei perdoando. Ele voltou para casa, parecia outra pessoa, estava carinhoso, me ajudava na casa, fazia café da manhã, me dava presentes, dizia o tempo todo que me amava. Mas o tempo passou e nosso casamento já não era como antes. Sempre que a gente transava, não tinha mais aquele fogo de antes. Lucas não aceita ser contrariado e qualquer coisa já é motivo pra gente brigar. Eu sempre ajudei ele a pagar as contas de casa, comprar as coisas da nossa filha. Até roupas pra ele eu compro. E mesmo assim, Lucas ainda reclama que eu ajudo pouco. Bom, eu ia relevando e empurrando com a barriga as reclamações de Lucas, tá? Nesse casamento eu acabei me anulando. Eu sempre deixei minhas vontades para o último plano. Sempre fiz as vontades dele. Nunca me senti valorizada. Às vezes eu me pegava pensando no Henrique, meu ex. Pensava como teria sido a minha vida se tivesse ficado com ele. Um dia recebi uma solicitação de amizade no Facebook e quem era? Henrique. Meu coração bateu forte. Eu nunca mais tinha tido notícias dele. Fiquei olhando as fotos dele. Mesmo depois de ter passado 10 anos, ele estava lindo. Hoje ele tem 40 anos. Um dia ele me chamou no chat do Facebook, meu coração disparou, me gelei inteira. Conversamos um pouco. Contei um pouco da minha vida, relembramos o passado, com muito carinho. Ele me disse que nunca superou o que houve entre nós, mas que nunca me procurou, pois não queria estragar meu casamento. Ele nunca se casou e nem teve filhos. Me passou o WhatsApp e conversamos algumas vezes. Criei coragem, fiz uma chamada de vídeo, ele atendeu. Quando vi pela câmera, achei que meu coração fosse sair pela boca. Percebi que eu nunca tinha esquecido ele de verdade. Conversamos por horas e nem vi o tempo passar. Num determinado momento, a conversa mudou e começou a ficar cada vez mais quente. Lembramos das noites que tínhamos juntos
e depois de anos ele ainda se lembrava dos detalhes. A conversa estava cada vez mais picante e não resisti. Acabamos fazendo sexo virtual. Depois que passou, eu não podia acreditar que eu tinha feito aquilo. Me senti culpada, pois eu era uma mulher casada e eu devia respeito ao meu marido, mesmo ele sendo um traste. Ainda conversamos, mas morro de medo do meu marido descobrir. Henrique quer me encontrar pessoalmente. Eu quero muito, mas eu tenho medo. Eu não paro de pensar nele, em tudo. Eu me sinto muito burra por não ter ficado com ele na época. Eu quero me separar do meu marido e estou preparada para isso. Mesmo que eu e Henrique não ficamos juntos, eu não quero mais esse casamento. Não consigo mais ficar fingindo, viver de aparências. Hoje penso que eu deveria ter terminado meu casamento lá atrás. Mesmo que eu fique sozinha, eu não quero mais isso pra mim. Uma dica, mulheres, não se anulem em um relacionamento. Relacionamento tem que ser bom para os dois. Os dois têm que ceder para dar certo. Bom, amiga Alice, já tivemos tantas histórias assim, né? Bem iguais a sua, de Lucas e de Henrique. Cara, é sempre maravilhoso achar que com a pessoa que a gente não ficou, tudo seria diferente. Óbvio, né, gente? Porque a gente não ficou com aquela pessoa. Então, na nossa imaginação, sempre vem que, nossa, eu deveria ter ficado com aquele cara, né? Seria tão maravilhoso. Mas vocês não acham que se fosse tão maravilhoso assim, você estaria com ele, não com o outro? Então, tinha algo que não era tão maravilhoso assim. Mas eu sei que a nossa mente, ela nos prega peças, né? Tipo, nossa, eu não fiquei com fulano. Aí, claro, casamento é rotina, casamento é responsabilidade, aí vem filhos, vem contas a pagar, você não é mais aquela adolescente de 20 anos, hoje você é uma mulher de 40, né? Aliás, hoje você é uma mulher de 29, né? Mas você não é mais aquela menina que você era lá nos seus 20 anos, quando você namorou com ele, né, que era você trabalhando. E então a gente acaba fazendo da nossa mente assim, parece que a gente acaba voltando no passado e sempre achando que o passado seria muito melhor do que realmente é o nosso presente. Isso aí é do ser humano, tá? Não é só você. Agora, se você fala que você não quer mais esse casamento porque você se anulou, que você não gosta mais de Lucas, que, né, a Lucas te traiu também, né, pelo que você contou aqui, aí eu acho que tá na hora então de você sentar com o Lucas e conversar. Mas, como você mesmo disse, não que você ache que você vai ter uma vida maravilhosa, papapá. Pode ser que você vá, saia com o Henrique, sei lá, 3, 4, 5 vezes e depois você veja que não era mais nada daquilo que realmente você queria. Ou pode ser que você se surpreenda e Henrique realmente era o homem que era para ser da sua vida e vocês não acabaram não ficando juntos. Então, assim, isso de trocar um casamento porque eu acho que o cara do meu passado vai dar certo, isso eu não concordo, porque eu acho que passou. Ninguém pode voltar no passado, gente. Você não é mais a mesma pessoa do passado. O Henrique não é mais a mesma pessoa do passado, sabe? Por mais que você queira hoje, de repente, olhar para ele e ver aquele cara que você conhecia 10 anos atrás, muita coisa mudou, pode ter certeza disso. Claro que a gente não sabe o que, né? Se você nem esteve com ele ainda. Mas, com certeza, quando você encontrá-lo. Pode ser que talvez para melhor, pode ser que para pior, mas isso aí a gente só descobre com o tempo. Agora, se você tá me falando assim, nossa, Dani, não quero mais esse casamento, porque o cara me traiu, e eu sempre me anulei, não tô feliz, então chega, conversa com o Lucas e realmente dá um fim nisso, porque se você não tá feliz, ele também não deve estar feliz, porque ele já foi atrás de outra, né? Aí você agora já está indo atrás de outro também. Então, antes que vire uma palhaçada, antes que, né, todo mundo saia ferido nessa relação, e vocês têm que lembrar que vocês têm uma filha aí no meio, então eu acho melhor sim vocês conversarem, dar um ponto final. Você segue sua vida, ele segue a vida dele. E mesmo que seja com o Henrique, com o Lucas, que seja lá o que você queira fazer da sua vida, que você procure a sua felicidade, o que te faz feliz em primeiro lugar. Porque você não é obrigada também a terminar com um cara e já entrar em outro relacionamento, que eu acho também muito errado. Eu acho que se você tá saindo de um relacionamento que não
né, que não te fez bem, que não tá legal pra você, que foi bom enquanto durou, né, que não te fez bem, teve momentos bons também. Mas eu acho que você não tem que mergulhar de cabeça em outro. Você tem que ir lá, se conhecer, curtir sua vida sozinha. Quiser lá dar uns beijos na boca do outro, vai lá, mas nada de assumir, não, já quero casar, vamos ficar juntos. Até porque você nem conhece o cara. Não é porque você namorou ele, né, 10 anos atrás que você conheça ele. Até porque você mesmo disse, o cara era viciado, bebia. Será que ele continua bebendo? Será que esse vício dele acabou ou aumentou? Será que hoje tem mais coisas? O cara não se casou, por que será que ele não se casou até hoje? Sabe? Eu acho que são coisas que você tem que começar a pensar também. Ah, Dani, não se casou porque... Não é porque você era a mulher da vida dele, desculpa. Alguma coisa aconteceu dele não ter se casado. Não tô falando que também todo mundo é obrigado a casar, não. Tem muita gente que escolhe ficar sozinho. Ai, não quero me casar, não quero ter uma vida a dois. Mas é bom você também procurar saber, será que ele é tão bom assim, né, que ele não quis ficar com ninguém ou ninguém quis ficar com ele? Por que será? Será que o vício dele atrapalha os relacionamentos dele? Será que ele continua bebendo? Então acho que isso tudo aí você tem que olhar, sabe? Agora, eu concordo com você, seu casamento aí já teve traição aí dos dois lados e o seu perigando aí quase você encontrar o cara aí pessoalmente pra ter, né? Então eu acho que sim, tá na hora de vocês conversarem e botar um ponto final na relação de vocês. Se nenhum dos dois tá feliz, acho que é hora de terminar. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo. Fiquem com Deus. Alice, pensa bem no que você vai fazer e depois vem aqui contar pra gente. Até o próximo. Tchau.